Paz do Senhor, meus amados, como vão? Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui mais uma vez aqui ao nosso canal. Hoje eu vou falar sobre como repercutiu entre os pastores a lei Magnitsky, né? A lei Magnitsky aplicada ao ministro Alexandre de Moraes e também a minha opinião sobre isso. Eu vou falar também o que eu penso a respeito disso. Mas antes de eu começar esse vídeo, eu queria pedir duas coisas para você. Se você acha que esse trabalho está sendo feito, é um trabalho importante, então eu vou te pedir um favor e o outro uma reflexão. Primeiro um favor, certo? Você pode se inscrever no nosso canal. Se inscrevendo no nosso canal, você vai ter a possibilidade de apoiar esse canal, fazendo com que ele cresça e que ele possa chegar não só outros vídeos para você, como também permitir dizer ao YouTube que o que eu faço é relevante e o YouTube assim indicar o meu canal para mais pessoas. Você pode ir mais além, você pode dar uma curtida, dar um like ou um dislike nesse vídeo, que vai significar que você prestou atenção e que você tem uma opinião a respeito dele. Pode melhorar ainda mais se você fizer um comentário. E se você compartilhar, você vai dar a oportunidade de outras pessoas também verem, assistirem e poder também dar suas opiniões. Então são coisas que você vai fazer que não lhe custa nada, a não ser 2 ou 3 minutinhos aí no máximo, tá certo? Mas se você quer ir além, você quiser ajudar financeiramente, tem uma forma que não é nada dado, não tem absolutamente nada dado, mas é o que? Caso você tenha interesse, goste, queira aprender teologia, eu sou professor de um seminário online, que é o Seminário de Teologia Saudável. Sou professor, Instituto de Teologia Saudável. Sou professor e sou gestor. Nosso seminário já tem mais de 15.800 alunos em 24 países. Nele você faz cursos teológicos por apenas R$ 37,00, com direito a videoaulas, com direito a apostilas, com direito a certificado válido. E isso tudo, amados, você vai poder fazer com um pequeno investimento de R$ 37,00. Apenas R$ 37,00. Por mês, não, uma vez só. E você pode também fazer o curso avançado, que é R$ 97,00, são 35 disciplinas, é uma quantidade maior de disciplinas, e isso vai te ajudar no seu ministério, no seu conhecimento bíblico, em tudo isso. Então é algo que você pode ajudar também o nosso ministério, caso isso venha ao seu coração. No mais, vamos lá o que eu quero falar nessa manhã de hoje, ou nesse dia de hoje, né? Esse aqui é o primeiro vídeo de hoje. Nós vamos falar aqui agora sobre a reação no meio evangélico dos pastores ao que Alexandre de Moraes ele acabou fazendo, né? Então aqui diz aqui, nessa matéria de um site gospel, eu sempre gosto de trabalhar com fontes gospel de confiança, porque aqui a gente vai encontrar sempre o nosso viés. Então diz assim, pastores reagem à sanção de Moraes, dizendo que excesso tem preço. Então diz aqui, a sanção aplicada ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pelos Estados Unidos no âmbito da lei global Magnitsky, nessa quarta-feira, 30 de julho, gerou forte repercussão entre os líderes evangélicos. Nas redes sociais, pastores atribuíram a penalização a uma série de abusos de autoridade e violações de direitos cometidos pelo magistrado. Aqui o Departamento do Tesouro Nacional, é importante lembrar que essa penalização, essa sanção, ela é determinada pelo Departamento do Tesouro americano. Eu tenho um vídeo aí que eu explico quais são as implicações disso, mas em tese é uma chamada pena de morte financeira. A pessoa jamais vai poder ter uma conta bancária em qualquer banco que se relacione com o sistema financeiro internacional, ou seja, todos os bancos. Itaú, aqui no Brasil, Itaú, Santander, Banco do Brasil ou Caixa Econômica. Pode até, como já se existe por aí uma conversa de que é possível que o próprio Supremo Tribunal Federal obrigue, né, o banco a abrir uma conta para ele. Entretanto, se isso fizer, o banco ele é tirado do sistema financeiro internacional, né, de circulação de moedas estrangeiras, e ainda é multado. Então não acredito que um banco queira acatar algo desse tipo. Então qual foi a alegação para a aplicação dessa lei? Graves violações de direitos humanos. Então nós temos visto problemas processuais equivocados. Nós temos visto prisões com penas exageradas, pessoas comuns, normais, cristãos, morrendo na prisão. Veja aqui o caso, por exemplo,
desse presbítero. Descubra o motivo que pode levar presbítero condenado por Moraes à prisão. Né? Então, o presbítero da Assembleia de Deus é coisa que a gente não sabe. Mas isso aqui, ó. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu manter a medida de monitoramento eletrônico imposta ao presbítero Roberto Carlos Rodrigues Antônio, residente em Sinop, situado a 501 km de Cuiabá. O religioso foi condenado por participações nos atos de vandalismo ocorridos no 8 de janeiro de 2023. A decisão foi proferida segunda-feira, 28 de julho, após a análise de um episódio de descumprimento da medida cautelar. Conforme registrado dos autos, a tornozeleira eletrônica usada por Roberto Carlos teria ficado descarregada por 42 minutos no dia 17 de maio. A defesa alegou que o réu estava dormindo. Então o que a gente vê? É que os abusos praticados por Alexandre de Moraes são muito grandes. Então um presbítero, um homem de Deus, um homem de bem, que foi lá para poder pacificamente reagir, começou o quebra-quebra, e aí todo mundo que estava lá foi incluído no quebra-quebra, mas ainda assim o quebra-quebra não é motivo de prisões de 14 anos, de 10 anos, de 8 anos, de nada disso. É multa e normalmente é fazer ações sociais. Né? Então ele gerou tudo isso, e isso chega até o povo de Deus, certo? E não só o povo de Deus, mas todas as pessoas que são contra essas injustiças. Aqui o pastor Renato Vages, da Igreja Cristã Aliança de Niterói, chamou de grande dia. O reverendo Ageu Magalhães, da Igreja Presbiteriana Vila Guarani, da Pelo Espiritual, disse: grande dia, finalmente aquele que exerceu injustiça ao máximo encontrou uma punição, que é a aplicação da lei Magnitsky, que o quebrante e o faça se arrepender de seus abusos, e que ele busque em Cristo perdão para seus pecados. E essa deve ser a nossa posição como pastores. Né? O deputado federal e pastor Sóstenes Cavalcante, né, do PL do Rio de Janeiro, um grande líder do PL, também comentou a sanção da publicação no X, e ele relacionou a penalização a condutas atribuídas ao ministro de Moraes, onde ele diz que ele rasgou a Constituição, pisou no devido processo legal, calou brasileiros, censurou jornalistas, prendeu sem crime. O Senado foi omisso, fingiu que não viu, mas ele não parou. Atacou também os direitos humanos de cidadãos americanos, feriu liberdade de expressão além das nossas fronteiras, e que o Senado brasileiro não teve coragem de fazer, os Estados Unidos fizeram à força. Então tem mais coisa aqui. Mas aqui a gente vê hoje que o que é que acontece? A gente vê hoje que muitas pessoas não sabem exatamente o que ele fez. Por quê? Porque a maior parte das pessoas, irmãos, infelizmente, elas são, vamos dizer assim, só assistem a canais desinformadores, como a Rede Globo, entre outros, que ficam pintando Alexandre de Moraes como um herói. E, na verdade, o que ele fez foi muito grave. Ali foi só uma parte do que a gente viu a nível nacional, mas o Alexandre de Moraes ele foi muito mais além. Ele tolheu, ele censurou pessoas, ele cancelou canais de liberdade de expressão, e isso o governo americano não tolera. Não tolera, principalmente quando atingiu os cidadãos americanos lá no solo dos Estados Unidos. Então isso foi a base legal que eles acharam. Agora, nem tudo foi apoio. Por incrível que pareça, olha só o que diz aqui, certo? Mudança de percepção. Entre os que inicialmente duvidaram da possibilidade de sanções está o pastor batista, influenciador digital Iago Martins, do canal 2D Teologia. Em 9 de julho, ele havia ironizado os boatos recorrentes sobre a aplicação da lei Magnitsky ao ministro. Todo mundo sabe que esse papo de lei Magnitsky é só mais um pendrive do Dudu, mais 72 horas. No entanto, após a confirmação da medida, Iago Martins voltou à rede social nesta quarta-feira para reconhecer a surpresa e disse: eu absolutamente não achei que isso ia para frente. Dado histórico do Dudu de prometer nunca fazer nada, era pendrive, tic-tac, 72 horas e assim por diante. Me impressionou terem finalmente feito algo concreto contra o Xandão. Curioso pelas cenas dos próximos capítulos da briga. O Iago Martins, ele é um pastor, influenciador digital, ele é meio centrão, direita, ele é contra Bolsonaro, tudo isso, né? Ele tem esses posicionamentos. Mas existem pastores também
que aqui, ó, como esse ex-pastor, na verdade ele não é pastor, ex-pastor, defendeu Alexandre de Moraes e isso provocou uma reação entre os evangélicos, né? Então ele disse aqui, ó, na segunda-feira, 30 de julho, o ex-pastor presbiteriano Antônio Carlos Costa usou a Rede X para declarar apoio ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A manifestação ocorreu após o anúncio de que Moraes foi incluído na lista de sanções do Departamento Tesouro dos Estados Unidos no âmbito da Lei Magnitsky, instrumento que permite a punição de autoridades estrangeiras acusadas de envolvimento em graves violações do direito humano. Antônio Carlos Costa, que renunciou ao Ministério Pastoral da Igreja Presbiteriana do Brasil, em novembro de 2023, afirmou: quero declarar publicamente minha total solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes. O Estado brasileiro tem o dever de protegê-lo e o povo a responsabilidade de fazê-lo sentir-se amparado. Se há algo a ser discutido em nossa democracia, que seja nos marcos da Constituição, jamais sob a chantagem imperialista de um presidente estrangeiro. Sabe que é papo de esquerdista. E eu vou fazer um vídeo sobre direita e esquerda, porque, infelizmente, existem pastores ainda que adotam essa ideologia terrível, maligna, que é a ideologia esquerdista, né? E isso é terrível, isso é inaceitável. Eu acabei não mostrando aqui aqui, ó, aqui é a frase, né, do pastor presbiteriano. Quero declarar publicamente minha total solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes. O Estado brasileiro, na verdade, o Estado brasileiro hoje é representado por ele, é ele quem faz tudo e ele jamais vai fazer nada contra ele. Pelo contrário, o que nós vimos o tempo todo ao longo desse tempo foi ele se autodefender, ele ser o investigador, ele ser o inquisitor, ele ser o promotor, ele ser o júri, ele ser a testemunha e ele ser o juiz, né? Então ele fez todos os papéis o tempo todo, atuou assim, trabalhou assim, e isso é o que acabou gerando todo esse problema, esse crescimento de poder, concentração muito grande. Então, meu amado pastor, agora a minha opinião. A minha opinião é de que o ministro Alexandre de Moraes ele está colhendo fruto das suas ações exageradas, das suas ações desmedidas, né, dos seus excessos. Então, nós vimos, por exemplo, hoje o caso de Bolsonaro. Se existe uma denúncia contra Bolsonaro, certo? O que deve ser feito? Essa denúncia deve ser julgada no canal correto, no lugar correto, que é na primeira instância. Assim como foi com Lula. Primeira, se por acaso der errado, ele pode recorrer. Se é caso ele perder, ele pode recorrer à terceira instância até chegar, então, o Supremo Tribunal Federal. Mas antes disso, não pode ir diretamente para o Supremo Tribunal Federal. Legalmente está equivocado. O que eles estão querendo fazer é pré-julgar, é condenação prévia. E isso também é um abuso de direito humano, né? Não dá o direito de defesa. Se você assistir, é bom que você assista, não sei se você assiste, mas procure no YouTube os vídeos dos julgamentos que você vai ver como é feito. As inquisições, prisões arbitrárias, como a de Felipe Martins, Braga Neto, a de outras pessoas, dos próprios 8 de janeiro. Então tudo isso hoje é uma colheita. Então aqui está a minha opinião. Eu queria te agradecer por essa audiência. Se você puder, faça aí, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo se você concorda comigo. Se você não concorda, problema seu, né? Eu respeito sua posição. Eu vejo que tem gente que escreve aí algumas coisas aí nos comentários. É um direito seu, Pode escrever, não tem nenhum problema. Eu discordo de você, mas a gente tem que ter o direito de poder falar, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.